Pronto, boa noite, galera. Aqui quem fala com vocês é Eduardo, acompanhado pelo mestre Costa, grande treinador marombeiro, campeão nacional de levantamento de peso. Você foi campeão na categoria do terra, não foi, Costa, também? No Strongman, Eduardo, no supino e no Strongman. No supino também, cara? Ele também. Inclusive o Como... Manuel participou na época, Manuel, né? Acho que Foi foi em sim, 2008, né? isso, 2008, né? foi. E o Costa mestrando aí em mecânica do exercício, se eu não me engano, né, Costa? Não, é atividade física, saúde, treinamento e gestão de centros esportivos. E nós temos aqui também o mestre Manuel Benício. Acima de tudo, acima de todos os títulos aqui, galera, nós temos marombeiros de coração e alma, sabe? Aqui é uma galera marombeira, sabe aquela galera marombeira raiz, sabe? Que gosta daqueles calos cheios de ferrugem que a gente tem das tetas do fitness da vida, daquelas academias que tocavam aquele reggaezão pesado de 1990 e vai bolinha. Então, gente, a gente está iniciando o capítulo 1 do nosso podcast chamado Marombamente, onde a gente vai discutir coisas do âmbito que vão ter como cerne, como eixo central de discussão, o meio maromba, a musculação, a academia, os treinos, suplementação, alimentação, ciclos ergogênicos, o que der na telha a gente falar. Então, e cada capítulo, geralmente, a gente vai dando um ciclo de temática, trazendo pessoas diferentes, a gente vai fazendo um ciribolo aqui da melhor maneira proteica possível, né? Então, eu vou começar aqui o ciclo com um tópico que eu estava debatendo um pouco com o Costa, sabe, Manuel? Manuel, não sei se tu já reparou que dos últimos 5, 10 anos para cá, pode ser impressão minha, mas era uma coisa que eu estava observando. Você já reparou que tem exercícios que vira e mexe, eles entram numa espécie de modinha no mundo das academias? Por exemplo, a prancha. Há 7 anos atrás você não via ninguém fazendo prancha. E agora é a modinha. Você não é para. Tipo assim, principalmente eu não vou generalizar, mas Ave Maria, o professor que não baixa prancha é uma coisa que eu acho absurdo. Então, tipo, você notou que é um desenvolvimento dessa modinha ou é só uma impressão minha? Bom, boa noite a todos aí, boa noite, Eduardo, boa noite aí ao mestre Costa. Bom, Eduardo, o que eu vejo é o seguinte, como você falou aí, né, no começo da apresentação, que nós somos praticantes de musculação e treinamento de força já old school, né? Então, assim, eu tive o imenso prazer de treinar com o professor Costa, né, por alguns anos, e a gente gosta mesmo de treinar sério, de treinar intenso e de treinar básico, né? De fazer os exercícios, realmente os grandes exercícios da musculação. Então, o que eu vejo ao longo dessas quase 3 décadas, que é o tempo que eu treino, né? Eu treino desde criança. Eu já estou chegando nos 50, então já tem aí alguma história aí para contar, né? Então, assim, eu vejo que de uma certa forma, o CrossFit, ele resgatou esses grandes exercícios e eles conseguiram colocar de uma forma bem comercial. Isso aí eu acho que chamou a atenção dos mais novos, né? Desse pessoal aí que treina há pouco tempo e pensa que sabe alguma coisa de treino de força, né? E aí esses exercícios mais antigos, eles acabaram, eles vêm voltando, né? Então, eu lembro que quando eu treinava, há décadas passadas aí, as pessoas que não eram tão assíduas ao treinamento de força, quando me viam treinando, achava que, nossa, ele treina pesado, só faz exercício que ninguém faz. E o que eu fazia? Agachamento, terra e supino reto, né? Fazia mais exercícios livres. Então, eu vejo assim que, de uma certa forma, a influência do CrossFit, de resgatar os exercícios mais antigos, e aí a molecada tá meio que redescobrindo a musculação, né? Eu acho super engraçado, que parece que é exercício novo, né? E na verdade são exercícios aí com pelo menos aí 1 século e meio de prática, fora exercícios como o kettlebell, né? Que o pessoal fala do kettlebell como se fosse algo novo, e é do século XVI, dos czares russos. Então, quando eu vejo essas coisas voltando, assim, Caramba, interessante. realmente eu dou risada, né? E a molecada falando que é como se fosse algo novo.
Não, e é interessante, por exemplo, o CrossFit, ele gerou um... Ele tem uma espécie de semiótica no mercado, né? Por exemplo, o crossfiteiro, ele gerou um orgulho em ser crossfiteiro. Por exemplo, se ele fez o treino e não postou e disse, galera, hoje foi clean and jerk. Tipo, não postou o treino, parece que não fez uma repetição, se ele não fez isso, sabe? Então, por exemplo, eu estava até... Comercial, né? O CrossFit é muito comercial. E o idealizador do CrossFit, ele teve uma sacada boa, que ele criou uma tribo. Né? Se você fala mal de CrossFit para um cara que é do CrossFit, o cara fica bravo. É uma gangue, assim. Então, os caras têm a luvinha especial do CrossFit, a garrafinha, a roupinha lá da Rogue, né? Os pezinhos. Então, eles treinam tudo bonitinho, né? Então, eles são uma galera, né? Eles formaram uma tribo. Esse lado aí, mano, é até um lado positivo, né? Eu acredito que a academia, todo frequentador de academia, todo aluno, né? O que treina na academia deveria ter esse mesmo, utilizar essa mesma forma que o pessoal do CrossFit faz. Ter a sua garrafinha, ter o seu equipamento, ter o seu material, né? O CrossFit, ele trouxe também ele resgatou, né? Ele conseguiu resgatar. A galera fala muito mal do CrossFit, mas quem é do treinamento sabe que ele tem ele tem o seu benefício, ele tem a vantagem dele. Ele trouxe os exercícios livres de volta, né? Ele trouxe o treinamento em si, né? Mostrou outra coisa que estava muito impregnado, o bodybuilding na academia. Todo mundo acha que o bodybuilding é que é o treino para hipertrofia, só ele, né? Certo que o CrossFit não é tanto hipertrofia, é mais resistência, né? A musculação que é a hipertrofia em si. Mas existem outros treinos, outros métodos, né, que o CrossFit trouxe que a gente pode usar dentro da musculação. Na minha opinião, da musculação, né? Mas houve essa divisão, a gente pode trazer para dentro da musculação. Houve um resgate aí do treino, CrossFit. Não, agora eu estou falando uma coisa que eu achei muito interessante, Costa. Eu não vou achar a palavra perfeita para isso. Talvez é como você lembrar sobre... Vocês lembram da palavra nacionalismo, né? Que é aquela associação do orgulho pela nação. Antigamente se tinha essa analogia na academia, por exemplo. Se você lembrar 10 anos atrás, 10 anos assim, 10, 15 anos atrás, que eu também sou maromba mais ou menos nesse tempo, antigamente você via, por exemplo, você ia militar na academia, você via 10, 15 alunos com a roupa da academia, com a fardazinha, com o nome da academia, sabe? E hoje em dia, isso decaiu muito, tipo, e talvez por própria culpa das gestões, porque era um mercado que eu achava que, tipo, Ave Maria, eu adorava chegar na academia e ver quais eram as roupas novas da academia para comprar. Usar roupa da academia, né? Eu adorava aquilo ali. E foi uma cultura que se perdeu. Tipo, não se tem mais, sabe? E o que eu tô dizendo? Tipo, e o CrossFit, que nem você falou, ele resgatou isso com força muito grande, sabe? O CrossFit, ele consegue se vender como uma marca, sabe? Por exemplo, tem um CrossFit de um amigo meu aqui, vou até citar ele aqui, depois vou marcar ele para ele assistir também, chamado PH Box, tá? E ele lançou aqui uma marca, bicho, que parece como se fosse uma Lacoste, sabe? Por exemplo, ele tem um CrossFit bem bacaninha, bem bonito, sabe? Bem arrumado. E deixa eu ver se nessa imagem aqui dá para ver melhor. Vocês estão conseguindo ver minha tela também? Não, não estou vendo, não. Perdão, deixa eu vou só a imagem. É uma coisa que eu acho bem interessante, o poder que a imagem tem nos aspectos motivacionais, sabe? Porque, por exemplo, ele criou um CrossFit, é um CrossFit simples, bem arrumado, bem feito. É o melhor tipo de coisa que eu gosto, é o arroz com feijão bem feito, né? Não adianta você viçar demais com coisa exagerada demais se você não faz o simples bem feito, né? E aí ele criou um CrossFit, que é a box Araripina, peraí. Ó, aí onde tá? É bem simples o CrossFit dele, com aqueles exercícios basais, sabe? Por exemplo, exercício de pneu, esse tipo de coisa. Aí, por exemplo, CrossFit bem bacana, arrumado, tablado de borracha. Aí ele criou uma espécie de logo parecendo um canguru, sabe?
E, gente, isso aqui vendeu. O pessoal adora comprar as roupas dele, sabe? Para poder andar andar na perimetral, fazer corrida, esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, é como se, não sei se dá para ver como se fosse um canguru. Uhum. Tipo, e eu sinto um pouco falta disso nas academias, sabe? Eu acho que elas perderam um pouco a mão nessa semiótica de não vender apenas o serviço, sabe? Mas de, como é que eu explicaria? Vender um pouco de motivação, sabe? Por exemplo, cuidados que não se tem mais. Por exemplo, eu desculpe o preconceito, mas eu odeio quando eu chego na academia e tá tocando forró. Eu juro que dá vontade de voltar. Meu coração chega a dar uma esfriada assim, sabe? Aí eu levo um fonezão bem violento para poder botar os alcance da vida, né? Mas deixa eu levantar outra questão aqui sobre. Só acrescentando aqui, Eduardo, está falando Uhum. que a gente estava falando desse resgate, né, que o CrossFit teve. Eu me lembro que na academia, a primeira vez que eu pisei na academia, que eu entrei na academia, você tinha horários para entrar e para sair. De 7, aqui o CrossFit tem o horário de turmas, né, de 7 às 8, de 8 às 9, 9 às 10, era tudo Uhum. controlado. Você tinha que levar a sua toalha, sua garrafinha, sua água, você tinha que levar. É o que a gente precisa hoje, nesse período de pandemia, né? A gente está precisando De disso. E fato. as academias perderam esse modelo, né? Isso foi perdido. E o CrossFit Rapaz, veio e conseguiu tá resgatando, mas ficou para ele. As academias ainda não enxergaram que deveria ser daquela forma, né? tu me falou um negócio agora que. A grande, a Parte... grande, na minha Pode opinião, falar, desculpa, Benício. na minha opinião, a grande contribuição do CrossFit foi justamente resgatar os exercícios básicos, né? Não aconteceu. Isso também é. Com É, certeza. basicamente é isso aí que o CrossFit fez de bom, na minha opinião, para o treinamento de força. Resgatar os exercícios livres. Porque eu lembro que eu sempre gostei de treinar livre, né? O Costa aí sabe bem disso. E professores até me criticavam, né? Falava que a gente dá uma gemida na academia, dá um grito na academia, todo mundo já olha, né? Aí quando eu vi esses professores que me criticavam lá, fazendo exercício com pneu, fazendo desenvolvimento com barra, né? O levantamento olímpico. Falei, olha, como que, né? Que engraçado. A barra é ruim, não é coisa de marombeiro, é coisa de, né, de gente grosseira. E agora esses ratos aí de 33 de braço, tudo fazendo isso aí. Interessante. Então, assim, para mim, o grande serviço que o CrossFit prestou para a musculação e treinamento de força foi resgatar esses exercícios, né, livre. E outra coisa também, que vocês estavam falando da camisa, do nome da academia, eu sou de São Paulo, para quem não me conhece, então eu sou de Santo André, né, então eu treinei na Nautilus, né. Na minha época, aí, há mais de 20 anos atrás, as academias mais fera que tinha em São Paulo era a Nautilus e a Gerson Dória. A Nautilus era dos fisiculturistas e a Gerson Dória dos levantadores de peso básico, né? E tinha, sim, até uma rincha entre os alunos. Então, os alunos se encontravam na rua, se desentendia, porque todo mundo andava com a camisa da Nautilus. Eu mesmo, quando eu É massa. entrei na Nautilus, eu treinei minha vida toda lá, enquanto eu morei em São Paulo, né? Hoje eu moro em Brasília. Então, eu só andava com a camisa, eu ia para a academia com a camisa da Nautilus, né? Se vocês olharem aí no Instagram ou no site da academia, a academia está lá até hoje. A academia deve ter uns 40 anos ou até mais, né? Nautilus, Santo André e Gerson Dória, Santo André também. Então, e o aluno tinha uma identificação com o professor muito grande. O professor da sala de musculação, nessa época, ele era como um sensei. O professor da sala de musculação, quando ele saía e ia para outra academia, ele arrancava 100 alunos da academia e ia com ele. Hoje, tamanha era essa identificação dos alunos com o professor e o que ele representava na academia. O professor da sala de musculação, antigamente, há décadas passadas, o professor da sala de musculação, ele enchia a sala de musculação. Ele era um líder ali, admirado, um cara grande, um cara que conhecia da prática, da teoria, um cara que treinava. Hoje, a gente vê esses magrelinhos, todo mundo pensa que musculação é fácil, né? Sai da faculdade, esses magrelinhos vão dar aula aí de musculação. Eu já fui coordenador de várias academias, aqui em Brasília, coordenei algumas academias também, e eu lembro que quando o professor saía, hoje, né?
quando o professor, agora eu não estou coordenando na academia mais não, mas quando o professor demitiu o professor, o aluno ia notar que o professor foi embora 3, 4, 5 meses depois o cara tinha saído. O aluno chegava para mim assim, ô professor, cadê o fulano? Eu falei, ele saiu da academia. Saiu? Saiu, tem 6 meses o cara saiu. O aluno é mesmo. Ou seja, não tem identificação nenhuma com o professor dele. Não treina, Manuel. O cara, ele treina na academia e, qualquer um que dê aula para ele é tudo igual para ele, não tem diferença nenhuma. Benício, pode falar, Costa, desculpa. Como eu estava falando, esses professores, né, que se dizem professores, né, que estão na academia lá porque não caiu de paraquedas, né, não teve opção, não treinam. O que eu sempre falo para que as minhas clientes, eles comentam comigo também, eu acho que o professor deveria dar exemplo, tal, de, olha, eu também concordo com você, como o biólogo, né, quando ele vai na selva, na floresta, ele vai procurar o nativo, alguém que conhece tudo que os bichos conhecem pelo nome. Na musculação, no treinamento, é do mesmo jeito. É mais interessante alguém que conheça o caminho, alguém que sabe o caminho, não só a teoria, ele sabe a teoria. Que andou o caminho, né? Então, quem não treina, geralmente quem não treina não vai acrescentar em nada. Eu não vou mentir para vocês, não. Pode ser preconceito meu, mas o cabo não tem 40 de braço, eu nem escuto. Mas não é preconceito, não, Eduardo. É a realidade. Não conhece o caminho. Né? Ele não trilhou o caminho, né? Ele não treina. É muito comum a gente ver hoje. Eles não treinam. Tanto, e é impressionante isso. Eu vejo meus alunos na faculdade e não treinam, não puxa ferro. Não, e tipo, eu não falo nem tanto com respeito só a puxar ferro. Às vezes o cara é um corredor fodão, sabe? Às vezes o cara, ele é atleta de base em outra coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele já foi da seleção brasileira de judô, sabe? Então, tipo, ele não tem um volume muscular, ele é bem trincado, sabe? Então, tipo, é porque o caminho dele não é necessariamente o meu caminho, mas eu respeito ele pelo caminho que ele traçou e por ser um caminho tão severo quanto, se não pior, né? Então, tipo, agora trazendo uma discussão, algo sobre isso, sabe? Eu lembro de uma vez que eu já treinei com o Costa também, para mim foi a melhor época da vida, Benício. O Costa foi sensei valendo. Era uma época que a academia abriu meio-dia em Teresina, naquele calor delicioso que você conhece. Só tinha um louco que tinha coragem de malhar meio-dia na academia, que era eu. E o Costa estava meio-dia lá, sabe? Aí, como o Costa não tinha nada para fazer na academia, aí o Costa, não, eu vou lhe treinar. E o Costa ficou sendo meu personal de meio-dia, só eu e ele. Menino, foi bom demais, porque foi a época que eu tive personal de graça, até acabar a hora de meio-dia. Aí, tipo, e nesse tempo foi que eu conheci o Costa, me aproximei do Costa e a gente teve várias conversas como essas, etc, sabe? E eu tava vendo que, com respeito a isso, que realmente, que nem você falou, é poucas pessoas que fazem isso, sabe? Que enchem uma academia. E não é uma questão apenas de conhecimento técnico ou do... É uma mistura do caminho, dele ter trilhado o caminho, dele acreditar naquilo que ele vende, com a mistura de postura, sabe? Como assim postura? Hoje em dia é tão difícil achar um profissional bom, que se a pessoa faz essas 3 coisas, ela é um dos melhores profissionais que você vai achar na vida. Não faltar, fazer o mínimo que se pede e chegar no horário. Quando você tem essas 3 coisas, você tem um puta profissional e não tem nada a ver com o que ele faz da atividade. Mas porque é difícil achar gente com compromisso firme hoje em dia, assim, de modo geral. Mas voltando ao que eu estava falando, eu sei que o Costa estava passando um exercício, aquele supino anilhado, detalhe, ele estava passando treino para outros professores, né? Aí eu cheguei no Costa e o Costa se impressionou e disse: caramba, Costa, esse exercício é bacana para o miolo do peito. Aí, caramba, aí o Costa se impressionou porque os professores que estavam fazendo não tinham entendido esse exercício. Sabia o que era, justamente. E eu tinha percebido, sabe? Então, tipo, você acha que essa perca, talvez eu não seja a palavra correta,
que eu não gosto de associar o termo perca necessariamente de importância, mas essa perca de presença, essa perca como eu poderia, de impacto do professor, ela se deve, de certa forma, a uma perca do conhecimento, por exemplo, de capacitação dos profissionais, ou então, sei lá, como se... Você acha que isso se deve ao quê? Sabe? Eu, particularmente, às vezes eu acho que se deteriorou muito o conhecimento, a transmissão do conhecimento. Não estou dizendo que toda faculdade, mas a gente sabe que nem toda faculdade é bacana, é 100%, né? Mas você acha que essa perca da presença... Porque é que nem você falou, Benício, era impressionante. Por exemplo, como o Costa, como você eu conhecia. O Costa falava, aí realmente eu andava na academia, se eu falasse teu nome, se eu falasse o nome do Costa, todo mundo conhecia, sabe? E tinha pouquíssimos profissionais em Teresina que eu falava de um nome e a pessoa conhecia, sabe? Sei lá, tô tentando lembrar. Por exemplo, vocês conhecem o professor Fox? Fox, dava aula na Medley, né? Ele, por exemplo, ele não é tão conhecido quanto vocês, mas ele era um cara que tinha uma postura decente, sabe? Que eu falava e o pessoal conhecia, sabe? Então, tipo, e realmente tinha pouca gente. Aí você acha que isso se deve, talvez, pela perca do conhecimento, ou do caminho, ou da modinha? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso daí. Pode falar, Costa. Posso falar, Manuel? Pode, claro. Eduardo, eu acredito que por conta do mercado que cresceu muito, né? A atividade física, o exercício físico, é saúde, né? As pessoas estão buscando mais saúde. Naquela época na Medley, quando eu estava na Medley, eu cataloguei, né? Quase 10 mil avaliações físicas. Dessas 10 mil, a maioria, 70% eram mulheres. E 30% eram, acho que 70%, 80% eram mulheres e pouco eram homens. Só na Zona Leste de Teresina. Foram 10 mil pessoas que eu avaliei, cataloguei, peguei percentual de gordura, peso, ou seja, só para uma academia, para a Zona Leste, é o rodízio, né? Que passaram mais de 10 mil pessoas. Uhum. É muito grande por conta disso, porque a atividade física, como era saúde, e é uma saúde que você pode alcançar sem uso de medicação, né? Até porque a medicação é para tratar a doença, né? A atividade física é quem cuida da saúde, né? Então, eu acredito que cresceu muito o mercado e os professores de verdade, ainda não são tantos quanto, né? Não são tantos que estão conseguindo atender essa demanda aí. Acredito que seja muito isso, muito por conta de... E a mídia também, que ajuda muito a divulgar e ajuda o mercado a crescer. Não sei se o Manuel... Vou complementar aí o que o Costa está falando. Então, além disso aí que o Costa está falando, que eu concordo também, claro que o mercado abriu assim, brutalmente, né? Só a Smart Fit, o grupo Biorritmo Smart Fit, que é o maior grupo da América Latina, eles têm mais de 1 milhão de alunos. Então, assim, é uma coisa incrível, né? Então, eu atribuo também outra coisa, a quebra da ordem professor-discípulo. Então, quando a gente pensa lá nos antigos, lá nos gregos, lá, os 5 séculos, 8 séculos antes de Cristo, então Sócrates, tanto Sócrates quanto no período pré-socrático, tinha-se uma tradição forte, uma sequência forte de professores e alunos, professores e discípulos, que um ia passando para o outro. Os próprios filósofos gregos, que é a base da civilização ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles, um foi professor do outro. Então, Platão foi aluno de Sócrates, Aristóteles foi aluno de Platão. Então, o que eu vejo trazendo aqui para a nossa área, para a força? Que quando eu comecei a treinar, eu procurei os antigos. Quer dizer, eu já ouvi falar de treinamento de força, de musculação, do meu irmão mais velho, né? Que ele é 10 anos mais velho do que eu, 8 anos mais velho do que eu, meu irmão. Então, ele já falava dos caras antigos da nossa cidade que puxavam ferro pesado. Da Nautilus, lá na época era o professor Henrique, que é o dono da Nautilus, está lá até hoje. O Gerson Dória, que já era a terceira geração, já era o neto, o terceiro Gerson já, que dava aula de levantamento básico, né? Quando eu cheguei em Teresina, quando eu fui morar em Teresina em 2003, final de 2003. Quando eu cheguei em Teresina, eu quis conhecer quem eram os caras que treinavam pesado, onde é que era a academia, que os caras grandes,
que sabia treinar. Aí eu conheci o Eugênio Fortes há 24 horas, conheci lá o Frank Marcos, cara que treinava grande, na época era o Luiz Filho, essa galera aí toda o Costa conhece também. Conheci através do Frank Mar, aí o Frank Mar, como conhece todo mundo em Teresina, me levou para treinar com o Chaguinha, conheci o Chaguinha, treinei na academia do Chaguinha, cara, um monstro, um cavalo que Deus o tem aí em bom lugar, à direita de Zeus, né, que é o lugar que ele merece, cara de 200 quilos de supino, né? Então, assim, eu acho que a musculação, eu vejo a musculação da mesma forma que eu vejo as artes marciais. Eu também sou praticante de artes marciais, eu pratico jiu-jitsu e esgrima japonesa. Então, a gente sempre se remete aos antigos. E na musculação, não. O moleque hoje em dia, então, na minha época, eu tinha que aprender com os professores antigos. Hoje, o moleque também, ele não sabe nada de musculação. Acabou de se formar, ele vai estagiar, ele aprende musculação no YouTube. Ele não vai procurar um cara grande, ele não vai procurar treinar, aprender, chegar lá, ó, procurar um mentor, chegar lá no professor Costa, aqui, professor, quero treinar com o senhor aqui para aprender aqui. Qual horário que o senhor treina? Ah, geralmente os caras vêm treinar meio-dia, né? Meio-dia, pode ir meio-dia aqui, rato, que eu vou mudar a sua vida. Aí o moleque vai lá, só de ver o Costa treinar, o moleque já aprende. Então hoje eu vejo que o discípulo, ele tá sozinho, o aluno tá sozinho. Ele se forma em educação física, faz um curso de merda, que é a realidade, né? Então, hoje, quando a gente olha aí para o ensino fundamental e médio do nosso país, o PISA, que avalia aí as escolas no mundo, o Brasil está entre os piores, né? Só pega, é o pior do mundo, é o pior na América do Sul, é o pior entre os países de língua portuguesa. Né? As faculdades, a USP está entre as 200 faculdades do mundo, 200. Né? Então, hoje, a melhor faculdade do Brasil é a Federal de Santa Catarina, que está melhor classificada e ocupa a posição 170. Né? Então, assim, Serra Leoa está melhor, Congo está melhor que a USP no ranqueamento internacional das melhores universidades. Então, o ensino está decadente. De fato. Ensino decadente. Então, assim, se a pessoa não se autoeducar, não é a faculdade que vai deixar você ser um excelente profissional. Então, você tem que ter prática, você tem que buscar teoria lá nos livros. Tem que estudar, ó. Tem que ter calo na ponta do dedo de estudar e calo na palma da mão de treinar. É assim que a gente vai professor, né? Você falou um negócio que eu acho muito interessante. Sei lá, para mim o poder do outro é muito interessante. Por exemplo, eu lembro que eu estava terminando minha faculdade, eu sou formado em engenharia de produção e matemática, sabe? E eu ia pegando os livros e o que o professor explicava, eu achava tudo aquilo muito rebuscado. Aí, peraí, eu vou pegar outro livro. Aí eu procurava, eu achava tudo, tipo, além de rebuscado, eu achava mal feito. Aí eu achei um livro de 1926 na faculdade, amarelo, com as páginas cheias daqueles cocôzinhos de traça, sabe? Mas, bicho, o melhor livro de engenharia de produção que eu peguei na minha vida foi esse. Ele explicava as coisas de uma forma extremamente profunda, didática, e sem ter pena de você. Ele botava um cálculo, você que se virasse para cima, sabe? Então, ao mesmo tempo que ele era didático, ele não enrolava muito, sabe? Então, tipo, eu acho interessante como essa mudança da geração do conhecimento, ela... Por exemplo, eu sou formado, eu tenho uma especialização em docência, e eu atribuo muito isso a um evento que ocorreu de 80 para 90, que para mim foi onde começou a definhar absurdamente a educação no Brasil, sabe? Na década de 80, foi mandada uma equipe diplomata brasileira para vários cantos do mundo para pesquisar sobre desenvolvimento de educação, etc. Aí os que foram da Europa e para a América do Norte, eles trouxeram a seguinte resposta: a educação tecnicista. Ou seja, diminuir conteúdo e aprofundar ensino de coisas técnicas e práticas. Por exemplo, para pensar. E detalhe, eu sou uma pessoa, eu sou formado em matemática e engenharia. Para que diabo você precisou aprender trigonometria na sua vida? Tá entendendo? Tipo, nós temos uma estrutura curricular inchada, enfadonha, e que, por exemplo, nem que eu vou dizer que é inútil, mas mesmo para as disciplinas
ou mesmo para os cursos da área, elas têm um grau de especificidade desnecessário, sabe? Por exemplo, para que tu precisou aprender dos 11 afluentes do Rio Amazonas quando você estava na 8ª série? A gente aprendeu, porque a gente teve que passar de ano, mas não tem um grau de especificidade. Enquanto isso, na Europa, que tem educação melhor, na 8ª série você está aprendendo culinária, a ajeitar o encanamento de casa, sabe? A fazer um cheque, a fazer um depósito, ao calcular o financiamento de moto, tá? Então, isso para mim é de um engrandecimento muito maior, e assim como, por exemplo, isso quando é levado a minha faculdade é que é interessante. Benício, me dava uma inveja, porque eu acompanhei muitos amigos que fizeram intercâmbio. Lá é 6 meses de teoria, 6 meses prática pura. Por exemplo, você passou 6 meses estudando, vamos dizer lá, 4 matérias, nos 6 meses que vem você tem que fazer um artigo científico, e não é os artigos científicos fuleiros daqui não, que eu sei que eu vou receber um monte de martelada absurda por causa disso. Mas, bicho, os artigos daqui são fuleiros demais. Por quê? Por exemplo, você lembra de um movimento literário chamado parnasianismo? Parnasianismo, ele falava da arte pela arte. Era a poesia sobre escrever poesia. Era a poesia sobre a beleza que minhas estrofes tinham. E o que acontece? A produção científica brasileira, ela considera muito mais importante o BNT, tipo, cita tudo direitinho, nas especificações bonitinhas, sabe? Costa, acho que teu microfone está alto, alguma coisa do tipo. Pronto, daqui a pouco tu volta. É porque tá reverberando minha voz, mas tá dando para me ouvir, não tá, Costa? Beleza. Então, eu desliguei aqui. Tô te ouvindo. Tranquilo. Aí o que acontecia muito? Aí o que acontece com o artigo científico? O cara produz um artigo científico e hoje em dia, para você passar, por exemplo, aprovar, etc., a nível Brasil, obviamente que eu estou criando uma generalizando, evitando a generalização. Eu falo por experiência própria. A grande maioria é dotada de um ego e é dotada de um parnasianismo, tipo, o que vale é a forma. Eles estão se lixando para a contribuição, sabe? E houve uma queda. Antigamente, a contribuição era a coisa mais importante. Depois a gente dá um jeito na forma. Agora, se não tiver forma, tipo, às vezes tem a forma magnífica, a contribuição é um lixo, sabe? E lá não, se o seu trabalho não tiver uma contribuição, uma construção de verdade, sabe? A primeira coisa que ele joga na sua cara, não, que porra é essa? Tá bem feito, mas não serve para nada, sabe? Mas, enfim, só puxando aqui uma outra temática, não sei se vocês repararam, isso já não é tão antigo assim, é mais ou menos de uns 5 anos para cá, eu diria que de 2015 para cá. Benício, você acompanhou aquela ABE TV no YouTube? Aham. Pode desmutar o microfone. Desmuta o teu microfone. ABE TV? Aham. Não, acho que eu não sei o que é, não. Eu vou te explicar. Foi um canal no YouTube que ele começou muito bom de verdade. Mas, bicho, era legal de verdade. Era um canal chamado ABE TV sobre musculação. Era a galera maromba assim, falava de strongman, de bodybuilder, aí eles botavam um strongman para competir com bodybuilder. Eles faziam umas coisas bem interessantes, sabe? Era divertido o canal, sabe? E só que ele desandou um bocado, mas teve um pico muito grande. Você já ouviu falar com certeza, do Renato Cariani, não já? Renato Cariani? Aham. Bicho, sou old school, cara. Eu sei quem é Mike Mentezer. Ele é porque, tipo assim, deixa eu ver se eu te mostro aqui. Acho que eu te mostrar a imagem, tu associa. Então, cara, ó,
Deixa eu só botar aqui. O que eu acompanho até hoje, o que eu continuo ainda lendo e vendo. Ele é esse cara aqui, ó. Sei quem é, mas eu não tenho saco para escutar ele falar, não. Eu também, tipo assim, eu também acho um pouco enfadonho, sabe? Mas é o que acontece. Esse cara se juntou com outro cara, né? Chamado Toguro. Tem. E eles fizeram um projeto que teve uma visualização imensa. O Toguro, ele era um cara que ele tinha... Tem uma visualização imensa, não significa que é bom, não. Porque se fosse... Não, exato. Né, funk era bom. Então coloca aí Edson Prado. Põe Edson Prado aí. Vou botar, peraí. Quer aprender Mas assim... Não, é Edson Prado, entendeu? Valdemar Guimarães. Não, com certeza. Esses caras aí, Bambam, esses caras para mim são... Pode falar palavrão? Pode. Pegaram carona, não, né? Hã? De fato, ó, São Paulo aqui tá... É maromba, pô. É maromba esse programa aqui? Esses caras são os bosta, pô. Os bosta. Eu gosto muito do Giga também. Você conhece o Giga? Ó, o Giga tava bem também. Mas enfim, voltando aqui ao conteúdo, sabe? O que eu tava lembrando? Aí o que acontece? Só que esses dois caras, eles fizeram um movimento na época, que foi um projeto chamado 120 Dias. Eles realmente construíram um shape em 120 dias. E isso gerou uma atenção para o esporte gigantesca, sabe? Assim, eu não estou dizendo que ele é um bodybuilder. Para mim, ele não é um bodybuilder, sabe? Ele, para mim, é um produtor que tem seu sucesso, sabe? Mas é o que acontece. Isso, de certa forma, gerou uma atenção para o esporte. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns campeonatos clássicos, né? De strongman, não, perdão, de strongman não, de fisiculturismo, e de repente, depois da mídia que eles conseguiram levantar, começou a surgir outros, esses campeonatos começaram a se inflar, sabe? Então, por exemplo, só que, em contradição, eles tinham um aspecto meio Nutella, sabe? Com certeza você já ouviu essa expressão, que é quando aquilo foge um pouco do raiz. Até eu ver a vinda desse pessoal, o impacto que eles estão trazendo. Se bem que eu vi que você não conhece tanto assim deles, sabe? Mas você acha que é positivo para a imagem do esporte? São duas coisas, Eduardo, na minha opinião. Aí, Costa, já vou começar os caras a me conhecer de verdade agora. Já fui bonzinho demais. Essa conversa aqui. Já fiquei puto ele falar desses caras aí. Daqui a pouco ele vai falar como é que é o nome? Da Pugliese aqui, né? Falar, vamos ver o site da Pugliese aqui. Pô, meu, não dá. Eu acho que são duas coisas que tem que dividir. O cara que treina, que é um rato de academia lá, que é o consumidor, e o profissional. Uhum. O cara que é o consumidor, que é o cara que vai pagar a mensalidade da academia, que vai contratar o personal trainer, eu tô nem aí pra esse cara, sabe? Ele vai treinar, não tô nem aí no sentido de... Se ele quer ver esses caras que você falou aí, Giga, Pera, ele vê o que ele quiser aí. Bela Falcone, essas meninas que não sabem de nada aí, né? É uma coisa. Agora, se o cara é um profissional de educação física e quer ser um professor de musculação e treinamento de força, aí é diferente. Aí você tem que ter referência da parte teórica e da parte prática. Como, por exemplo, o professor Edson Prado, né? Você pega lá o professor Valdemar Guimarães. Eu acompanho o professor Valdemar Guimarães já desde 94, que eu acompanho o professor Valdemar Guimarães quando ele lançou o clássico lá, o best-seller, né? A Bíblia da Musculação no Brasil, Anabolismo Total. Eu vejo lá no Instagram do professor Valdemar Guimarães, esses ratos aí que treinam uma vez na vida ou tá na morte, desrespeitando o professor Valdemar Guimarães. Comentando, criticando, perguntando da teoria, cadê a teoria? Rapaz, o cara tem Dorian Yates, pô. Pega esses artigos e soca. O cara treinou Dorian Yates. Sempre o esporte, ele viaja anos-luz e a ciência é de Ford 10 lá, daquele carrinho lá a 20 km por hora. Não adianta. Os caras estão treinando. O método da pesquisa, Manuel, né? Falando besteira em laboratório, não. Fala, Costa.
o método, só completando o que você está falando aí, o método da ciência é a pesquisa, né? Exatamente. É a prática, né? Sim, mas olha só, o cara vai pesquisar uma coisa que o fisiculturista já faz há 150 anos. 1000 anos atrás, é verdade. Eu estou falando de coisa que Milos de Crotona já fazia. 1000 anos de Crotona. Né? Então é isso que é um negócio que já fico puto na musculação, é com isso aí. Então, se o cara quer se divertir, quer entretenimento, vai ver o Bambam treinar. Lá falando com o namoradinho da Juju, né? Vai lá, eu ajudo a treinar esses moleques, né? Então, assim, o cara que quer aprender musculação, ele tem que ir para a base. Então, um cara novo hoje que fala em treinamento de força com seriedade é o Jonato Presta. O professor Jonato Presta fala de uma coisa séria da musculação. Ele treina, né? Treina com competidores. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente está captando para ver, porque a gente vai acabar reproduzindo. Se eu assisto merda, eu vou falar merda e vou fazer merda. Então, assim, para entretenimento como uma piada, beleza. Agora, uma coisa séria da musculação, tem que estudar a história da musculação, de Milos de Crotona para cá, passando por Eugênio Chandon. Quem foi Eugênio Chandon? Quem foi Joe Wilder? Quem foi o Arnold? Né? Lee Haney. Então, assim, Larry Scott. O cara quer falar que é professor de musculação, não sabe quem foi Joe Wilder, os princípios Wilder. Hoje se fala muito disso. O professor Valdemar Guimarães também, ele fala com bastante, assim, até com chacota, ele fala, né? Os métodos de treinamento. Os métodos de treinamento são os clássicos. A molecada hoje em dia fica mudando de nome, falando um monte de besteira. Verdade. Pega os princípios Wilder, tá tudo lá. Pega os princípios de treinamento de Matveev, Verkhoshansky. Não adianta querer reinventar a roda, igual eu falei do Kettlebell. Kettlebell tem 5, 6 séculos que a galera já treina Kettlebell, rapaz. Você tá pensando que você é professor de Kettlebell de da onde? Kettlebell tem competição na Rússia de Kettlebell, né? Não. Os czares do século XVI treinavam os seus soldados de Kettlebell. Né? Então, assim, o Strongman é uma grande escola. Né? O Strongman, do levantamento básico, os caras treinavam com equipamentos rústicos. Né? Então, assim, Eduardo, eu tá me conhecendo, o Eduardo já tá ruim da unha aí. Não, mas assim, fique tranquilo, tipo, mas a ideia é, tipo assim, eu não tô dando ele para você como um xarope, entendeu? Eu tô falando sobre o que está acontecendo e pedindo justamente a sua opinião, porque, por exemplo, eles foram pessoas que tiveram um impacto midiático, entendeu? Porque os caras bonitinhos, com a barbinha paradinha, camisetinha todo trincadinho. Então, quem não é, o que eu tô falando, quem não é da área, quem não é professor, se encanta. Agora, um cara da área, formado em educação física, se deixar levar por isso aí, a maioria desses caras que falam de musculação no YouTube, nem graduação em educação física não tem. É teoria e prática. Você tem que ter um bom professor formado em educação física. O professor Valdemar Guimarães é formado em educação física. O professor Jonato Prestes tem pós-doutorado em educação física, em exercício. Tá? Então, assim, Roberto Simão, os caras que treinam a vida inteira. Tá? Então, é isso que eu estou tentando pontuar aqui. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente, mas se quem for escutar esse podcast nosso aqui, se for profissional de educação física e quer trabalhar com musculação e treinamento de força, vai buscar na base. Marcos Uchida era levantador de peso supino. Né, Costa? Teve com a gente em Teresina. O professor Marcos Uchida teve um campeonato supino que nós organizamos lá em Teresina. E no final de semana anterior, ele teve lá dando um curso lá com a professora Patrícia Shoa, né, na pós-graduação. E aí ele me deu um monte de dica aí, me deu vários pacotes assim, e quando eu competi, fui lá e ganhei o campeonato, né? Então, assim, esses caras que treinam e têm muito conhecimento teórico é que vão fazer com que o profissional se leve. Mas na prática, então, quando eu comecei na musculação, quando a gente sentava ali os profissionais, os personagens, a gente falava era de treinamento, de periodização, de suplemento, de recursos ergogênicos. A gente falava disso. E esses moleques, quando sentam, estão falando do quê? Do treino.
Não, mas assim, só te Essa, atualizando. Tipo, eu não gosto tanto deles também, assim, não de todos, um ou do outro até curto, sabe? Mas, tipo, eles não necessariamente dão aula, sabe? Algum deles, por exemplo, um dos poucos que eu respeito, que é o Giga, sabe? Mas ele é atleta sim, ele competiu agora no Olímpio, inclusive, teve até uma boa colocação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Eduardo, tem que dividir para você me entender. O cara que é profissional, como eu e o Costa, que somos profissionais, é uma coisa. O cara que treina porque gosta, que é o aluno lá da academia, o amador, é outra coisa. Minha crítica aqui está em relação ao profissional da educação física. O cara que se diz professor Sim, concordo. O cara é professor de musculação, não conhece o Wilder? Pelo amor de Deus, aí ele conhece esse cara aí, o que você falou, não sei nem o nome desse cara aí. Conhece o Bambam, e o namorado da O Bambam realmente não tem um pingo de cérebro, agora ele também é exagerado. Quando eu vou dar aula de força, que eu coloco lá do método Heavy, e coloco lá o Mike Mendes competindo com o Arnold, meus alunos ficam com a cara no chão. Nunca nem ouviram falar. Aí eles ficam indignados. Tá entendendo? Rapaz, tu não é de musculação, mas tu não conhece Mike Mendes. É igual falar assim, ó. Eu sou cristão. Peraí, só um instante. Hã? Cortou aí? Só um instante, meu cachorro aqui. Meu cachorro disparou a latinha aqui, desculpa. Eduardo, o meu questionamento é justamente esse aí, tá? Os caras falam de musculação, mal conhecem o Steven Fleck, William Kramer, tá? O aluno está se divertindo. Se o cara quiser seguir a Bela Falcone aí, tô nem aí, né? Agora, o nosso podcast aqui, acredito que tanto a pessoa comum quanto o profissional de educação física, acredito que vai ter acesso, não é isso, Eduardo? No seu canal. Eu vou postar no YouTube e, tipo, mas assim, não se preocupa, tipo, eu não quero ofender jamais. A minha ideia é justamente essa, é pegar teu ponto de vista sobre esse assunto, tá entendendo? Pô, tô nem aí com esses caras, não. Se o cara quer piada é uma coisa. Agora, assim, ó, quando eu tenho eu sou católico, né? Sou cristão, sou católico. Então, quando eu quero ver, tem um canal no Instagram chamado Apostolado Católico, o cara faz piada católica. Quando eu quero dar risada dentro dessa temática católica, eu vou lá e assisto 3 piadas lá e dou risada. Quando eu quero entender um pouco mais do cristianismo, eu vou ler a Bíblia. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, o cara quer ver merda, vai para esses moleques aí. Mas o cara que é profissional, quer aprender musculação e treinamento de força, vai conhecer a base, né? Tem um livro aqui, eu tô até com esse livro aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui, o título dele não poderia ter sido melhor, escolhido pela professora Marília Coutinho. Volta ao básico, powerlifting. Lindão ele, viu? Livro belíssimo aqui da professora. Deixa eu ver se eu achar uma foto aqui para mostrar para vocês aqui da professora Marília Coutinho aqui. Então ela dá aqui várias dicas, supino, levantamento terra, agachamento, né? De volta ao básico. O nome é lindo. E o livro é lindo, parece um catálogo, sabe? Tem isso aqui, pô. Né? Rapaz, inclusive, você falou um negócio agora, eu lembrei de um livro antigo que eu li. Caramba, aquele dali eu achei fantástico demais. Não tem do tempo dos greco-romanos malhando, aquela galera bem antigaça mesmo, sabe? Sim. Era bem interessante a consideração que eles tinham com o corpo e a mente. Por exemplo, na famosa academia de Atenas, ou nas praças onde os filósofos iam debater sobre princípios do universo, etc., eles iam debater e malhar. Tá entendendo? Para ser aluno, por exemplo, para ser aluno de Pitágoras, para ser aluno de Aristóteles, você tinha uma prova física para ser admitido na escola deles. Caramba, isso aí... grande aluno de Aristóteles. Tá? E era um guerreiro, um dos maiores guerreiros do mundo antigo. Tá? Isso eu achava fantástico demais, por exemplo. Vamos discutir ali a aritmética dos polos geográficos, etc., mas primeiro vamos ver se você faz um agachamento decente. Isso era fantástico demais, cara. Tem que exercitar a mente aí, Eduardo, né? Tem que exercitar a mente depende da mente, né? Vocês falaram agora, eu lembro
Mas, assim, foi uma coisa que eu fiz que era bem babaquice, mas para mim foi uma vingança pessoal muito agradável, sabe? Não tem nada a ver com o assunto, não. Quando eu era jovem, tipo, 12 anos, eu era muito gordo, eu sofria bullying no colégio, sabe? Só que eu vejo com 20 e poucos anos, eu acho que eu estava no auge do maromba, eu acho que eu tinha acabado de conhecer o Costa já mandou eu comer umas 10 claras de ovo por dia. Menino, quando deu uns 3 meses, eu tava com o braço bem grande. Aí, como é o nome? Eu sei que eu voltei para minha terra e eu vi um cara que fazia bullying comigo e ele tava fazendo supino com 20 quilos cada lado, sabe? Aí, olha a besteira que foi, mas para mim foi uma vingança do tamanho do mundo. Eu cheguei, ei, cara, posso revezar contigo? Eu disse, cara, claro, cara. Isso era o supino, sabe? Aí eu peguei e fiz rosca direta, com 25 cada lado, sabe? Mas isso assim, não sendo fácil, mas para mim foi um gosto tão grande. Porque, por exemplo, o cara que faz rosca direta com o seu peso do supino, Ave Maria, se o cara fizesse isso comigo, eu ia me sentir humilhado, sabe? Ah, olha, mas foi uma besteira que me satisfez demais. Mas voltando aqui, Droga, esqueci que eu ia falar, estava lembrando Depois você agora corta de um ponto de vista. os palavrão aí. Outra coisa que eu acho interessante, com o passar do tempo surgiu as numerações, sabe? Mas naquele tempo, em que as numerações, a contagem ainda era algo relativamente tecnológico, eles não contavam o número de repetições, né? Mas para poder estabelecer intervalos, por exemplo, ele no lugar de dizer assim, você vai fazer de 10 a X repetições, eles não contavam, eles tinham intervalo de tempo, sabe? Por exemplo, ele botava lá, sei lá, você vai fazer rosca direta até essa areiazinha aqui acabar, sabe? Então é muito interessante, por exemplo, como evoluiu de certa forma. Porque se você parar para pensar no princípio que o mais importante é a exposição em tempo de tensão, a contagem perde muito significado, sabe? Porque você tem que deixar tensionado, fazer ele microlesionar, né? Mas, enfim, isso foi uma coisa que eu li há um tempo atrás. Você ia falar alguma coisa, Benício? Quero falar assim, que eu não concordo com isso Pode aí que falar. você disse. Então é o seguinte, ó. Claro que o músculo não entende número, né? Ele entende tempo de tensão. Beleza, né? Só que, didaticamente, para um avançado que treina já há um certo tempo, se eu coloco o range de repetições, intervalo de repetições, didaticamente é muito mais fácil para ele controlar. Então, se é um treino de hipertrofia, por exemplo, que é o clássico, né, de 8 a 12 repetições. Então, você vai treinar de 8 a 12 repetições. De 8 a 12 repetições para um avançado, quantos segundos em média ele vai levar para fazer? Vamos colocar 10 repetições no meio, né? 10 repetições. Uhum. O avançado, ele vai levar aproximadamente 1 segundo para subir e 1 segundo para descer. Um treino avançado. Lembrando que a hipertrofia é de 2 a 4 segundos, né? Entre concêntrica e excêntrica. Essa é a velocidade da hipertrofia. De 2 a 4 segundos que você vai levar entre a concêntrica e a excêntrica. Beleza? Beleza. Aí eu falo pro meu aluno, você vai fazer 3 séries de 20 segundos. Tensão máxima. Beleza. Quem é que vai marcar esse tempo para ele? Estou entendendo, exatamente. Didaticamente, realmente. Você vai ter que pegar um cronômetro com uma, estudar na barra de supino e você fazendo supino e olhando pro relógio. Então, agora, quem tem personal quer, né, bater um chaveco no aluno e falar isso aí que você falou, comercialmente falando, eu até aceito. Legal. Você chega lá pro aluno, Dona Maria, nós não vamos treinar mais por repetições, não. Vai ser por intervalo, por tempo de tensão. Vai lá, prepara, vai, eu vou controlar aqui. Entendeu? Aumentando a carga e mantendo a Dona Maria ali entre 20 e 30 segundos de tensão. Beleza. Agora, didaticamente, se eu falo para ele fazer 3 séries entre 8 a 12 repetições de 1 a 2 minutos de intervalo, é muito mais fácil para ele controlar. De fato. Não é prático isso aí. É bonito no discurso, mas vamos trazer, a gente tem que trazer para a prática, né? Então, assim, eu sou um entusiasta da prática. Né? Então, uma coisa que eu aprendi no mestrado é o quê? Fica ali os doutores, os mestres, ali o pessoal da área acadêmica, trocando artigo, o artigo foi publicado, não sei o quê, artigo fator de impacto, 4 pontos não sei o quê, saiu na revista tal.
Sim, mas o cara que está lá na ponta da lança, ele está lendo seus artigos? Professor, quantos artigos seu tá contribuindo aí com a prática? Qual dos seus artigos Não. lá? O cara que está na academia dando a musculação todo dia, ele está lendo seus artigos? Lê artigo? Lê artigo em língua inglesa? Para começar, artigo de alto impacto em língua inglesa. Estou entendendo como que uma crítica que eu sempre fiz foi essa, que me levou a fazer mestrado. Foi isso. De fazer uma forma de trazer esse conhecimento para o cara que está na ponta da lança. Porque então fica o pessoal da academia que eu digo da faculdade, né? Trocando artigo científico, igual a gente trocava figurinha antigamente, colecionando artigo científico, publicando, principalmente na faculdade pública, eu fiz na UNB. O governo, o povo brasileiro custeando teus estudos, e qual é a contribuição que teus artigos estão dando para a área, para a população brasileira? Quem é que está lendo teus artigos? Está entendendo? Eu quero um artigo de alto nível, caro pra caramba para fazer, pouquíssimo aplicável. Além de ser pouco aplicável, o cara que está lá dando aula de musculação todo dia não lê. Aí assiste os canais que vocês mostraram aí, que você mostrou aí, Eduardo. Então é complicado, né? Então realmente tem um problema grande aí de ensino, né? Então sempre a gente tem que trazer para a prática. Viu o negócio lá, traz para a prática. A gente estuda a história da musculação treinando de força, os antigos, como eles treinaram, e vê lá como é que é um método aí que se fala muito, SS, tudo as letras agora tudo assim, SST, mano, né? O SST do... Eu não consigo nem gravar, né? Eu já pergunto logo, para que está fazendo isso aí? Eu pergunto, para que está fazendo isso aí? São quantas repetições está fazendo? O método é para hipertrofia. Você está fazendo quantas repetições? No final deve dar umas 30. Hipertrofia com 30 repetições? Como o professor Valdemar fala, Manuel, se a prática contradiz a ciência, nesse caso, né? A ciência merece ser revista. Né? É verdade. Se a prática está contradizendo, leva para a prática. Deu certo na prática, deu certo. Quando a gente fala de alto rendimento, que uma coisa é você dar aula com um senhorzinho, com uma senhora. Quando a gente fala de alto rendimento, vocês acham mesmo que o Phil Heath está ligando para pesquisa de treinamento de força? Vocês acham que o Arnold se preocupou com isso alguma vez? O Ronnie Coleman, né, o Jay Cutler, qualquer um deles, aí o Kai Gray, se preocupou alguma vez se alguém está publicando um artigo comparando drop set versus do método tradicional? O cara não tá nem aí, pô. O cara tá treinando. Nem passa pela cabeça de um cara desse isso. Rapaz, inclusive, tem um ponto de vista... Com essa enxurrada de teoria que a gente vê hoje também. Um monte de teoria e os moleques não estão treinando, não sabem nem fazer. Muito sensacionalismo, né? Muito. Sensacionalismo barato aí. Estão vendendo muito. Eu lembrei de um cara que eu vou mandar para você. É uma das coisas que eu falei para o Eduardo. Vocês vão gostar dele? Pode falar. Sim, mano, eu estava falando com o Eduardo a respeito do que venderam do CrossFit, né? O CrossFit apareceu uma modalidade excelente, mas foi vendido de forma errada, né? Estão vendendo o CrossFit aqui como uma atividade para emagrecer. Quer emagrecer, fazer CrossFit. E não é bem assim que se emagrece, né? Eu vi até ele é professor e é atleta também, desse que o Manuel falou aí, né? Que disse que estava falando de treino, olha, aí falando do CrossFit para emagrecer, e aí perguntaram para ele, o treino de força é para engordar. Até uma criança sabe que para engordar é fechar a boca, né? E para não engordar, se quiser engordar, engorda comendo mais e emagrece comendo menos, né? Não é o gasto calórico, é a ingestão reduzida de calorias, né? Ave Maria, tu falando agora, eu lembrei, desculpa te interromper, mas eu lembrei um negócio que dói na minha cabeça, que ainda tem, tipo, 1 zilhão de treinadores que ainda fica história de 15 a 20 é para emagrecer, 8 a 12 é para hipertrofiar. Gente, quando eles falam aquilo, me dá uma dor no coração tão grande. Realmente, a história, isso foi falado mesmo. Mas hoje em dia, todo mundo já sabe que isso não faz sentido nenhum. Rapaz, agora falando... Desculpa, Costa, ter te interrompido. Pode continuar? Ô, Eduardo, sim, é o que eu estava falando, Eduardo, isso que o Manuel tá falando aí, né? Que eu estava falando do CrossFit, que foi vendido de forma errada, né?
é uma modalidade excelente para condicionamento físico, é perfeita, ela é boa. Pode lesionar como qualquer outra modalidade, pode lesionar se você não tiver um acompanhamento de um profissional e tudo, se você não fizer de forma bem acompanhada, bem assistida, né? Mas foi vendido de forma errada, é propaganda enganosa, né? Não vá para o CrossFit achando que lá é a modalidade para emagrecer. Não. Emagrecer, a primeira coisa é comer menos do que gasta. Não adianta. Comer menos do que gasta. Primeira, a ideia que a galera tem, que os alunos falam Costa, mas não tem que aumentar o gasto calórico, não, você tem que diminuir a ingestão. Até porque 70% a 75% do que a gente consome de calorias, né? Você não está levantando nenhuma agulha. Está aqui parado, descansando. Né, o treinamento é entre 15% e 20%, se não tenho certeza, mas é mais ou menos isso aí, um treinamento. E o outro é o efeito térmico dos alimentos, né? Exatamente isso. Né? O restante. Ou seja, não é o que eu gasto, é a quantidade que eu estou ingerindo, é que eu tenho que reduzir. Até porque a balança entre gastar caloria com exercício e o que você é capaz de ingerir com alimento é completamente descompensada. Então, ali, uma hora de musculação intensa, você vai gastar aproximadamente 250 calorias. Um Big Mac, uma batata e uma coca grande tem 1.500. Então, o cara pega e fala assim, eu vou ter que emagrecer. Calma, filho. Peraí. Sem uma dieta adequada, tu não vai perder gordura. Você não vai emagrecer. O conceito de emagrecer é perder gordura. Não é perder peso. Perder gordura. Então, sem uma dieta adequada, é impossível você perder gordura. Pensar que só o exercício vai fazer isso? De jeito nenhum. O cara gasta ali 400 calorias, quando muito, no exercício. Ele sai daqui, tomar um açaí, já era, ele ingere calorias no açaí. Eu, particularmente, mas assim, é mais uma teoria minha do que uma confirmação, sabe? Porque o Costa me conhece, apesar de eu não ser da área, eu leio muito sobre a área. Chego, tipo assim, eu pego um livro desse aí, eu como numa noite, sabe? Aí eu li um livro recentemente chamado... ele era inglês, ele era Síndromes Metabólicas, sabe? Por exemplo, quando eu conheci o Coach, eu tinha uma dificuldade muito grande de emagrecer. E eu era um doente de academia. Benício, tinha dia que eu ia na academia 3 vezes. Uma para malhar, outra para fazer o aeróbico, outra para fazer aula de spinning, jump, o que tivesse tendo lá só para queimar. E não conseguia perder gordura de jeito nenhum. Até que o Costa me apresentou a dieta cetogênica. Foi a única vez na minha vida que eu consegui emagrecer, sabe? E realmente emagreci de ficar com a testa cheia de veia, sabe? E eu achava interessante o poder que a cetogenia teve em mim. Porque eu comia mais, eu comia 1,5 kg de frango por dia, 12 claras de ovo, uns 6, 7 litros d'água, e ainda assim eu estava magro, seco. Inclusive eu vou voltar agora com o Deus e Jesus Cristo. Mas aí o que acontece? Droga, eu esqueci que eu ia falar aqui com vocês. Ai, peraí, esqueci aqui que eu ia falar. Tava na ponta da língua, tava dos assuntos que a gente tava falando aqui. Peraí, qual foi o último assunto que tu falou agora, Benito? Que eu me perdi? Eu estava falando dessa questão de ingerir menos caloria do que você gasta. Realmente a dieta cetogênica ela funciona bem, né? O Frank Zane, que era um fisiculturista da época do Arnold, né? Ele junto com o Dr. Atkins, ele contribuiu aí com a fundamentação dessa teoria, né? Da dieta das proteínas, né? A dieta Atkins. E realmente funciona assim, incrivelmente. Claro que você não pode ficar por muito tempo sem ingerir carboidrato. Lembrei que ela coloca carboidratos de baixo índice glicêmico, ela já é mais equilibrada. Inclusive, eu pesquisei muito a fundo a dieta cetogênica, sabe? Por exemplo, por curiosidade, eu acredito que vocês sabem, mas vocês entendem por que eles chamam de cetogênica? Sim. Eu me impressionei quando, por exemplo, eu não sabia, porque o carboidrato é feito de cetonas e aldeídos, então me impressionei que era porque, como o corpo estava sem carboidrato, ele ficava procurando qualquer cetona perdida, aí por isso o processo de cetose, né? Sim. Mas enfim, o que eu estava lembrando aqui? Sim, não sei se vocês acompanharam, não lembro se foi 2018 ou foi 2017, que teve um prêmio Nobel de Medicina que o cara provou
Ele provou, por A mais B cientificamente, que comer de 3 em 3 horas mais engordava do que emagrecia, sabe? Vocês acham que isso trouxe algum tipo não vou dizer de revolução, mas isso trouxe algum tipo de mudança no ponto de vista de preparação ou de treinamento a nível anabólico, ou não? Porque uma coisa é emagrecer, outra coisa é ganhar massa, né? Bom, emagrecer e ganhar massa pode ser a mesma coisa, né? Podem ser sinônimos, Eduardo. Não, mas, com certeza, não pode falar. Mas o que tu estava falando aí sobre o acredito que não é muito a minha área, né? Essa área da nutrição. Mas, assim, acredito que quando você olha, a gente está olhando para dois lados, né? Um dos atletas profissionais, do alto rendimento, e o outro do pessoal da academia ou os entusiastas da musculação, né? Então, acredito que a dieta de 3 em 3 horas pode ser que funcione, né, para o bodybuilding, para um atleta olímpico, e talvez não funcione para quem não tem uma predisposição a se exercitar tanto, a ter acelerado. A gerar essa necessidade no organismo. Não é gastar mais, né? É fazer com que o meu organismo consuma mais, né? Como é que eu faço isso? Eu aumento minha massa magra, então ele vai estar consumindo mais para manter aquela massa muscular e tudo, entendeu? Eu acredito, Eduardo, que não dá para a gente dizer assim uma verdade absoluta, se essa dieta é a ideal ou não. O que vai diferenciar é para quem é essa dieta, esse tipo de dieta. Rapaz, eu respeito demais as opiniões nutricionais do Costa, sabe, Benício? Porque ele fazia um tipo de leitura em mim que eu achava muito interessante. Porque desse tempo que eu malhava de meio-dia, e eu era o único aluno do Costa desse tempo. Então, para mim foi. Aí eu chegava assim de manhã, o Costa, dava uma olhada assim, olhava que eu estava mais pálido, mais corado, disse: Eduardo, hoje você vai comer melancia. Eu disse, por que não? Só coma. Aí no outro dia, não, Eduardo, hoje você vai passar 3 dias comendo fígado. E eu realmente tinha respostas muito positivas. Parece que ele sabia. Era tipo uma análise do corporal e de respostas, sabe? Menino, eu lembro porque, por exemplo, não é que fosse cara, porque na época era um liso desgraçado. Eu não era liso, era liso e desgraçado. Aí o Costa mandava comer fígado. Eita porra, eu tenho que comprar fígado. Aí o Costa mandava: Eduardo, ó, hoje você não vai comer carne, você vai comer só os ovos. Ah, beleza. Eu disse, não vou comer carne, já não vou comer o almoço, tenho que comprar mais ovos. E eu achava muito interessante, porque era uma percepção praticamente visual, sabe? Ele mudava a minha dieta com base na visualização. E eu acho que essa percepção era muito poderosa e eu acho que os nutricionistas deviam ter um pouco mais disso, sabe? Porque é um nível de acompanhamento. Ah, tem uma coisa que ele fazia que eu achava do caramba, sabe? Nosso treinamento era assim, eu nunca sabia o que eu ia treinar, sabe, mano? Eu deixava um caderno na academia, aí quando eu chegava lá, eu pegava o caderninho embaixo da bancada, tava lá o meu treino do dia que o coach tinha feito, sabe? E eu achava muito bom, porque eu não sabia o que eu ia treinar. Por exemplo, eu não sabia se ia ser bíceps, se ia ser perna, se ia ser braço. Teve uma semana que ele botou para treinar uma perna 4 dias, sabe? Mas enfim, eu achava maravilhoso. Costa, a gente já está aqui mais ou menos com 1h20 de gravação. Vocês querem acrescentar alguma coisa, algum ponto, alguma coisa do tipo? Eu queria só pontuar aqui nessa questão que você falou aí da alimentação de 3 em 3 horas. Concordo plenamente com o que o Costa falou. Isso aí vem dos atletas. Tem fisiculturista que comia até de 2 em 2 horas, acorda durante a madrugada para prevenir aí o pesadelo catabólico, né? Para diminuir a degradação proteica durante o sono. Acordava de madrugada para tomar suplemento ou para comer até proteína bruta mesmo. Então, nos atletas de alto rendimento, independente da modalidade, isso é uma prática. Quando você aplica isso em pessoas comuns, a gente vê. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o que nós estamos vendo. Você está vendo, a gente está vendo a realidade. A gente está vendo, o cara está comendo em 3 horas e não está emagrecendo. Estou vendo que tu não está emagrecendo, pô. Então, provavelmente, uma pessoa não atleta, de 3 horas é um tempo muito curto. Então,
Então, se a gente voltar lá 11 mil anos atrás, que é aproximadamente é onde é datado aí as nossas grandes mudanças metabólicas e fisiológicas, né? Então, nos últimos 11 mil anos, nós somos praticamente o mesmo humano de 11 mil anos atrás. Então, como era a dieta de um humano há 11 mil anos atrás? Ele comia de 3 em 3 horas? Não, definitivamente não. Então, o nosso corpo, ele é preparado para ficar horas sem comer, muito mais horas sem comer. Então, a gente tem que perceber, através da dieta e uma boa orientação, o que realmente nos cabe, qual o tempo necessário. Então, tem gente que vai estar bem. Hoje não se fala muito de jejum intermitente, né? A pessoa come de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas, e se dá bem. Eu tenho uma professora aqui em Brasília, conhecida minha aqui do trabalho, que ela aderiu a esse sistema de comer de 12 em 12 horas. E ela é forte, treina pesado, e ela come 2 vezes por dia, e para ela é o suficiente. Eu como 4. Para mim tá ótimo. Há anos eu como 4 vezes por dia. Já tentei também esse negócio de dieta de 3 em 3 horas, eu só engordei, também gordura. Então, ali, entre 3 ou 4 vezes por dia, para mim é o suficiente. Então, a gente tem que estar atento a isso aí e ver que o nosso metabolismo mudou muito pouco, quase nada nos últimos 11 mil anos. Né? Então, a gente não pode se comparar com um atleta, um cara que treina o dia inteiro só vive para treinar. Aí, quando eu vejo uma pessoa comum que come 3 horas, a primeira coisa que me dá vontade de rir. Falou, mortal, tu come 3 em 3 horas? E essa barriga aí, tu não percebeu ainda que tem alguma coisa errada? Né? E completando aqui o que o Manuel falou, Eduardo, o nosso corpo, né, o ser humano, né, durante milhões de anos, ele vem aprendendo a ser um armazém de energia, um especialista em armazenar energia. Então, completando isso que o Manuel estava falando aí, isso já tem muitos anos que ele vem aprendendo a fazer isso, ou seja, e como o Manuel falou, né, nós estamos preparados a ficar horas sem se alimentar, né? Ele tinha que caçar para comer, né? Então não era de 3 em 3 horas que ele ia lá e caçava, ele se alimentava, descansava um pouquinho, ia povoar o mundo, aí depois que ele ia procurar comida de novo, né? A pessoa pergunta assim, professor, eu posso fazer exercício em jejum? Aí eu sempre falo isso que o Costa acabou de falar. Antigamente, quando a gente ia caçar, o cara comia uma banana antes de sair correndo atrás de um bicho? Não. Para comer, ele nem ia caçar. Ele ia ficar cansando, economizando energia. Rapaz, inclusive, é um maldito paradigma que não entra na minha cabeça. O famoso se alimentar, tipo assim, gente que se alimenta meia hora, 1 hora de treinar, dizendo que precisa. Tipo, vai levar de 4 a 6 horas para aquilo dali virar glicogênio útil para ele, sabe? Então, tipo... Agora, uma coisa que tem que estar é o seguinte, um cara é uma pessoa que come muito, que come muito, essa pessoa, se ela for se ela for se exercitar em jejum, ele vai desmaiar na academia, como é comum a gente ver isso aí. Principalmente quem quer emagrecer. Eu cansei de ver ao longo da minha carreira pessoas desmaiarem na academia porque deixou de comer para fazer exercício, achando que isso ia acelerar o processo de emagrecimento. Nesse caso aí, não, porque a pessoa o organismo está acostumado com aquela oferta absurda de caloria. Agora, uma pessoa que já é treinada, que já tem uma dieta mais equilibrada, se ela acordar nas primeiras horas da manhã, ela fizer algum tipo de exercício, mesmo que intenso, de curta duração, também não vai poder ser exercício longo, não, tá? Uma caçada é breve. O cara sai correndo ali, deu um pique ali, pum, não pegou, foi embora, perdi. Não peguei, vou ter que procurar outra coisa. Então, um exercício intenso e curto, ela vai ser capaz de fazer uma pessoa habituada a isso. Agora, você pega uma pessoa que não está habituada e fala, ó, vamos treinar em jejum aí que vai dar certo. Ela não vai cair duro. Precisa de uma adaptação. Show de bola, demais. Bom, gente, eu vou dar encerrado por hoje, que foi um episódio experimental. Eu acredito que vai ter um sucesso bem legal. A gente vai desenvolver novas temáticas para seguir explorando. E, de antemão, é um prazer enorme estar com vocês aqui. O Costa, que foi meu sensei. Show de bola. Tipo assim, tudo que eu sei, eu devo ao Costa nesse mundo maromba, né? Benício, eu acho que o Costa te considera como sensei, alguma coisa assim. Meu mestre, O Costa é meu mestre. E é o avatar da musculação.
Toda vez que eu falo de alguma coisa assim, maromba, ele cita você, com muito carinho, sabe? Para mim é uma referência, não. Obrigado. Como é? Para mim é uma referência. Então, tipo, e a gente vai se encontrando novamente com novas temáticas. Eu já estou pensando aqui numa, estou pensando em alguma coisa para bíceps, sei lá. A gente vai debatendo aí ao longo da semana, tá certo, galera? Pode conversar com o Eduardo e dando sugestões até para você, por exemplo, você criar uma série dos grandes exercícios da musculação. Tranquilo. Falando sobre métodos de treinamento, a gente falar dos princípios do Wilder. Né? Então dá para a gente criar aí. Ah, tu falou agora de um que eu ia adorar, métodos, porque tem tantos métodos, né? Por exemplo, tem o GVT, SS7, Drop 7, Super Série, S40. Aí, obviamente, eu não estou dizendo que todos são bons ou todos são ruins. Isso. Mas era interessante a gente pesquisar, ver características, benefícios, malefícios. E outra coisa, você tem que traçar um paralelo com o antigo. Porque o que eu vejo? Hoje em dia a molecada quer renomear a roda. O cara pega um método desse que você falou aí, 40, esse GVT aí, e ele se encaixa perfeitamente em um dos princípios do Wilder, ou seja, só existe 2 tipos de treinamento, ou é contínuo ou intervalado. Uhum. Fim, acabou, só tem 2, ou é contínuo ou intervalado, não tem o que discutir. Né? Então, eu dou risada, por isso que é bom ser velho, a gente ganha um prêmio, né? A gente é velho, viveu mais coisa, a gente vê essa molecada aí com esses métodos novos. Por isso eu gosto de seguir também o professor Valdemar Guimarães, porque ele dá cada rasgada lá no canal dele. Ah, eu também sou fã. É divertidíssimo de ver ele arrebentando os moleques lá. Diga-se passagem, uma coisa que eu me impressiono, por exemplo, eu me baseei muitas vezes nos treinos dele também, sabe? Eu me impressiono como ele consegue alcançar bons níveis de pamperização, de irrigação, às vezes com cargas ridículas, sabe? Por exemplo, eu vejo esses moleques ensinando, mostrando, mandando, fazendo conjugado, mas eles não sabem conjugar de verdade. Eles acham que conjugar é juntar 2 exercícios, e não é. Não. Conjugar tem uma ciência por trás. O porquê eu vou conjugar aqueles exercícios. Se você não entende o Have Dutch, de Mike Mentezer, você não entende método de treinamento. Então, se você não entende, vamos trazer um pouquinho mais para cá. Mike Mentezer está lá na década de 70. Uhum. Trazendo um pouquinho mais para cá, tem que conhecer bem como o Dorian Yates treinava. Se você entende como o Dorian Yates treinava, você entende os princípios Wilder, os métodos de treinamento. Por exemplo, eu estava lembrando agora que você falou, me deu uma raiva muito grande, por exemplo, eu vi um adolescente fazendo heavy dutch, sabe? E ele levando como se fosse uma bíblia. Só que o que acontece? Heavy dutch é um puta treinamento, etc, etc, mas ele não é o único. Sabe? Claro que não. Existe periodização e eles não entendem isso, sabe? Por exemplo, você não vai ver um atleta fazendo heavy dutch durante 3 meses, nunca. Claro que não. A temporada toda, lógico que não. Então, tipo... E o adolescente, ele tava tipo assim, ele tava mais ou menos uns 2 meses sem ganho e ele só fazia heavy dutch. Eu disse, não, se você fizer só heavy dutch, o corpo vai se acostumar também, sabe? Então, tipo... Mas, enfim, eu acho que é pauta para o nosso capítulo 2 aí da gente ir debatendo. Tá certo? Pois a gente vai encerrando aqui o nosso Marombamente com nossos amigos Costa e nosso amigo Benício. E a gente se vê no próximo capítulo, na mesma bate-hora e no mesmo bate-canal. Valeu, meus queridos. Um grande abraço. Valeu, um forte abraço aí. Que acompanhe todos vocês. Valeu, galera. Bem, todo mundo.